Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um vídeo mais focado para o pessoal iniciante, que vai mostrar uma espécie de um guia rápido de teste de componentes. Nós vamos testar os principais componentes utilizados aí nos circuitos, começando por transistores, MOSFETs, diodos, LEDs, até os resistores, LDRs e outros, ok? Vamos fazer uma forma rápida e prática, e para isso nós vamos usar o mais simples multímetro que tem no mercado, ok? Que é esse tipo aqui, que tem uma escala aqui de diodo e tem as escalas de resistência, que são as escalas que nós vamos usar para esses testes, ok pessoal? Então vamos lá. Bom, vamos começar com o teste clássico do transistor. Lembrando que os testes aqui são chamados testes estáticos, ou seja, testes a frio, fora do circuito e sem nenhum tipo de conexão ao componente. Esse tipo de teste, normalmente ele pode garantir ter com máxima certeza de que o componente está defeituoso, ok? Então a gente pode medir e tem 100% de certeza de que ele está com defeito. Porém, para garantir que ele está bom, ele não dá essa precisão toda, porque ele pode estar bom para um teste estático, a frio, e pode apresentar problemas quando usado no teste dinâmico, ou seja, quando ele estiver em operação. Portanto, ele dá uma boa indicação de que ele provavelmente está bom, o componente, sem certeza absoluta, e também pode separar aqueles que estão certamente com problema, ok? Então, basicamente, esse é o teste estático que nós vamos fazer aqui. Uma outra coisa importante é que vocês precisam ter a noção de que todo o componente eletrônico, praticamente todo o componente eletrônico, ele não tem uma condição original de curto, a não ser por alguns indutores que podem chegar próximo a uma resistência de 0 ohms, né? Próxima, nunca zero, mas muito próxima, o fusível também, alguns enrolamentos tipo transformadores, mas a maioria dos componentes eletrônicos não vão ter uma condição de resistência muito baixa, ok? Agora, com relação a ter uma resistência muito alta, é mais comum. E a gente precisa ter isso em mente na hora de estar testando aqui os componentes. Ok? Bom, nós vamos começar medindo o transistor. Lembrando que o transistor é um elemento de 3 terminais. E ele possui um terminal chamado base, outro chamado coletor e outro chamado emissor. É importante que você saiba onde está a base para poder fazer essa medida. Ok? É possível descobrir fazendo a medida com a prática. Mas se você souber onde fica a base, melhor, ok? O ideal, não sabendo, é buscar aqui pelo código dele na internet o desenho da pinagem desse transistor para localizar a base. Então nós vamos fazer o seguinte, pegar uma ponta de prova, que pode ser, por exemplo, a vermelha para começar, e colocar na base desse transistor. A outra ponta nós colocamos, por exemplo, aqui em cima, que é o coletor, que é o pino do meio. E reparamos que não há nenhum tipo de medida no multímetro. Lembrando que eu estou na escala de diodo, ok? Para medir semicondutores, preferencialmente a gente coloca nessa escala onde tem o desenho de um diodo. Na sequência eu vou colocar a ponta no outro terminal, que seria o emissor. Também não há nenhum tipo de medida aqui, ok? E agora nós invertemos as pontas de prova. Eu vou colocar a ponta preta onde seria a base, e vou com a vermelha lá no coletor. E ele mediu um valor em torno de 642. Ok? E agora eu vou lá no emissor. E ele mediu 865. Isso indica que muito provavelmente esse transistor está bom. Então ele precisa, para estar possivelmente bom, fazer condução com uma das pontas na base entre o coletor e o emissor, ou seja, conduzir nessa situação, e quando eu inverter a ponta ele não deve conduzir, ele só pode conduzir num sentido. Bom, como eu coloquei a ponta vermelha na base e testei os dois lados e ele não conduziu, depois eu coloquei a preta na base e ele conduziu, se a preta está na base, significa que ele é um transistor PNP, sendo que P seria a primeira ponta, a base estaria o N e outra ponta o P. É um transistor PNP, a gente determina também assim com essa medida, ok? Eu vou testar esse outro transistor aqui, menorzinho, ok? Que ele é um BC548,
sabidamente é um NPN. Ele tem a configuração dele aqui como coletor, base e emissor. Então vou colocar o pino, a minha ponta de prova preta na base, aqui bem aqui no meio, ok? E vou medir um dos lados aqui, que seria, por exemplo, aqui o coletor. Ele não mede absolutamente nada. Agora eu vou botar do outro lado, também não mede nada. Agora eu vou trocar e botar a ponta vermelha na base. Mediu 715 e do outro lado mediu 726. Portanto, em tese, esse BC548 também está bom. Que ele conduz num sentido, com as pontas de prova num sentido e não conduz no outro. Essa é a melhor maneira de você testar um transistor do tipo bipolar, ok? Eu testei dois aqui, um de potência e um de baixa potência. Um de média potência, eu diria, e um de baixa potência. Agora vamos medir algum outro componente aqui. Eu passaria agora imediatamente para medir esse componente que é o MOSFET. O MOSFET ele tem também três terminais, mas não são base, coletor, emissor, e sim dreno, source e gate. Ou seja, os pinos são diferentes, né? A denominação é diferente e eletricamente ele funciona de outra forma. Então o teste também vai ser diferente. Nós vamos fazer um teste para ver se ele está chaveando. Então, da mesma forma que o bipolar, você precisa saber onde fica o gate desse transistor MOSFET. Muitos deles funcionam com a sequência GDS, ou seja, gate aqui à esquerda, olhando de frente, depois o dreno no meio e o source na ponta direita, olhando de frente. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar, por exemplo, a ponta vermelha. Eu vou usar essa parte de cima aqui do transistor, que facilita, né? Esse aqui é o pino do meio, geralmente o dreno. Então vou botar aqui no dreno. Vamos ver se de dreno para source eu tenho uma condução. Repara que eu não tenho nenhum tipo de condução. Eu estou com o meu multímetro na escala de 200 ohms. Ok? Agora eu vou encostar a ponta preta no gate rapidamente. Vou dar um toque aqui e vou tirar. E vou voltar lá e medir naquela mesma posição. Continuo sem movimentação. Agora eu vou inverter as pontas. Vou colocar a preta aqui e vamos medir lá no gate. Tá? Não tem condução. Até mexeu ali um pouquinho, mas não tem. Voltou a zero. Agora eu vou dar um toquezinho aqui no gate e vou medir lá novamente. E ele aponta 150 ohms. Ou seja, o que eu fiz? Eu dei um toque aqui, eu com a tensão do ohmímetro, eu acionei o gate do MOSFET e fiz com que ele entrasse em condução. Portanto, agora ele conduz de dreno para source nessa posição. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos encostar, olha, está conduzido, eu vou encostar a preta lá no gate. Quando eu encosto a preta, eu volto a zerar o MOSFET e ele vai abrir. Aí eu volto aqui, está aberto, não tem condução. Vou encostar a vermelha lá e vamos medir aqui. Conduziu. Isso é um grande indicativo do que o MOSFET provavelmente está bom. Ok? Se ele não reagir dessa forma, provavelmente ele não está ok, ou você não está utilizando um multímetro que tenha tensão suficiente para armar o gate do transistor. Porque se o MOSFET tiver uma exigência de tensão muito alta para gate, acima de 3 volts, 4 volts para cima, você pode não conseguir armar com a tensão que vem da escala do multímetro. Então isso tem que ser observado. Nem sempre os multímetros conseguem fazer esse teste. Mas é uma forma de testar. Alguns MOSFETs funcionam bem com esse teste, ok? Bom, na sequência nós vamos testar diodos. Ok? Vamos testar esses dois diodos aqui. O diodo é mais simples, né? Ele tem somente dois terminais, uma junção PN. Assim como o transistor, ele é um semicondutor e ele deve conduzir num sentido e não conduzir no outro. O ideal é a gente voltar aqui para a escala de diodo, embora ele possa ser testado também na escala de resistência. Ok? Então vamos fazer aqui o teste diretamente. Nós vamos medir do cátodo para o anodo, lembrando que
O cátodo nos diodos é determinado por uma faixa, geralmente um anel, pintado no corpo dele. Então vamos medir aqui, ó, do cátodo para o anodo. Nós não temos nenhum tipo de medida, porque eu estou colocando a ponta vermelha, que é o positivo do meu multímetro, no cátodo, que é o negativo do diodo. Portanto, eu estou polarizando ele de forma inversa. Se eu polarizar de forma direta, ele vai indicar uma medida, o que indica que ele está conduzindo. Então, a chance dele estar bom aqui é muito grande. Okay? Qualquer medida diferente dessa pode indicar um problema no diodo. Vamos medir esse outro aqui ao lado. Conduz nesse sentido e não conduz nesse sentido. Okay? Botando a ponta preta do lado do cátodo, ele conduz. Bom, vamos ver agora a ponte retificadora. A ponte retificadora tem um sistema de medida muito parecido com o diodo, porque afinal de contas ela é composta normalmente por 4 diodos. E ela tem 4 terminais aqui, normalmente identificados como 2 entradas para AC e as saídas DC dela, ok? Então, geralmente vai ter um símbolo de AC em 2 terminais, que no caso dessa pequena ponte retificadora são esses 2 aqui de fora, e o DC positivo e negativo, esses 2 aqui. Nós vamos medir o seguinte, vamos pegar um terminal na escala de diodo, um terminal de AC e medir com um terminal de DC. Se ele conduz de um lado, eu vou inverter, ele não deve conduzir do outro. Ok, não conduz. Eu vou repetir isso para o outro lado. Vou pegar aqui na parte de AC e vou medir para DC. Não conduz e vou inverter. Sempre ele deve conduzir de um lado e não conduzir do outro. Ok? Funcionou. Posso fazer também desse para esse, desse AC para esse DC. Conduziu aqui, não conduziu aqui e finalmente desse para aquele lá, né? Então, ó, daqui para cá, não conduziu e daqui para cá, conduziu. Testando as possibilidades todas em volta. Se eles conduzirem num sentido e não conduzirem no outro, os 4 diodos internos da ponte estão bons e ela provavelmente está boa, dentro daqueles parâmetros que nós já discutimos sobre o teste estático a frio. Ok, pessoal? Bom, vamos aproveitar então e fazer um teste agora em alguns outros componentes. Por exemplo, o LED. Vamos testar um LED. O LED, muitas vezes, dependendo do modelo, você pode não conseguir medi-lo corretamente por conta da tensão direta que ele tem. Então, a primeira coisa é a gente tentar, aqui na escala de resistência, nós vamos medir de um lado, ele não deve acender, e do outro ele deve acender. Repare que ele acende de um lado e não acende do outro. Isso é um indicativo de que o LED está bom, ok? Alguns multímetros têm possibilidade de medir de outra forma, de uma forma melhor, mais precisa. Alguns outros tipos também nem acendem o LED, se for um LED com uma tensão direta muito alta. Então, o ideal não seria nem medir dessa forma. Mas, como a gente está aqui afunilando, né, colocando um método único de medida para todos os componentes, essa é a forma mais prática de medir com o multímetro. Ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um varistor. Vamos medir agora um varistor. Para quem não sabe, tem um vídeo no canal explicando a funcionalidade do varistor. Normalmente ele é utilizado em proteção de circuitos de fonte de alimentação. Ok? Então o varistor, tipicamente, ele deve operar numa condição de aberto. Ok? Então a gente coloca aqui o multímetro na maior escala que você tiver de resistência. Ok? A maior delas, no caso dessa daqui, é 2000K. 2 mega, e você mede de um lado para o outro. O que acontece aqui é que ele não deve apresentar nenhuma resistência. Isso é um indicativo de que ele está bom ou não. A chance aqui é que se ele apresentar alguma resistência baixa, ele provavelmente está em curto ou defeituoso. Ele não está bom. Agora, se ele estiver aberto assim, a chance de ele estar bom é grande, porque ele tem que estar com altíssima resistência aqui, e ele só diminui essa resistência a partir da passagem de uma determinada corrente por ele. Ok? Então, esse é um indicativo de que o varistor tem uma grande chance de estar bom. A outra análise é física, você olhar se ele está rachado, se ele está íntegro,
porque se ele tiver com rachaduras, provavelmente ele já passou por uma sobretensão e causou problemas no invólucro dele. Ele provavelmente está ruim. Mas se ele estiver bem íntegro, inteiro, sem nenhum tipo de marca, chamuscado ou rachado, e tiver com uma resistência altíssima ou nenhuma, aqui apresentando aqui no multímetro, né, tendendo ao infinito, na verdade ele tem uma resistência muito alta, ok? E esse multímetro aqui não tem capacidade de medir, a chance dele estar bom é grande. Ok, pessoal, esse é o varistor. Agora vamos medir logo abaixo aqui o termistor. Esse aqui é um NTC. NTC também temos o vídeo aí sobre NTC. Ele é um resistor que varia com a temperatura, com coeficiente negativo. Isso significa que quando eu aumento a temperatura, ele diminui a resistência. E quando eu abaixo a temperatura, ele aumenta a resistência. Então nós vamos escolher uma escala aqui intermediária. Vamos botar aqui 2000, porque eu não sei qual é a resistência base dele. E vamos medir aqui. É uma resistência bem baixa, então eu vou colocar mais baixo ainda. Pois é, ele está medindo 10 ohms, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aquecer. O ideal é aquecer com a ponta do ferro de soldar, assim, ó, bem próximo, ou um ar quente, mas dá para aquecer até com a ponta do dedo. Eu vou colocar o meu dedo aqui, se a resistência começar a cair, o que está acontecendo é porque eu estou esquentando ele aqui, significa que ele está funcionando, ó. 9.5, 9.4, se eu tirar o dedo ele vai voltar a subir lentamente, né? Porque agora eu aqueci, ó, tá voltando a subir e voltando aos 10 ohms originais dele. Isso é um grande indicativo de que o NTC está bom. Se apresentar curto ou aberto, está defeituoso, ok? Ele vai recuperando lentamente aqui depois que eu aqueci. Bom, esse é o NTC. O PTC funciona da mesma maneira, só que com coeficiente positivo. Então, quando eu aumento a temperatura, ele aumenta a resistência. Ok? Vamos então medir agora o resistor. O resistor, a maior parte do pessoal sabe, né? Ele vai escolher uma escala de resistência. Você precisa, para ter certeza que ele está no valor correto, conhecer o código de cores e determinar qual é a resistência pelo código de cores e medir diretamente nos terminais. Olha, não deu indicação nenhuma porque eu estou numa escala muito baixa. Significa que ele tem um valor maior. Eu vou subir aqui uma escala e vamos ver se ele já... Aqui ele já marca 998 ohms. Ok? Tudo indica que ele é um resistor de 1K. A gente pode ver isso aqui pela faixa. Como tem uma tolerância, ele está bom. Ok? Essa é uma forma de medir o resistor. O ideal, conhecendo o valor para comparar. Ok? Um resistor medido no circuito não é recomendável porque outras resistências que estão paralelas com ele podem alterar o seu valor. O ideal é dessoldar um dos terminais, subir esse terminal e medir para o terminal aberto, comparando o valor, depois você solda de volta se ele estiver ok na placa. Ok, pessoal? Outro componente interessante que a gente pode medir aqui é o LDR, que é o resistor que varia a sua resistência com a luz. Ok, 820 ohms com essa luminosidade. E a gente faz o seguinte, vou botar uma ponta jacaré aqui para segurar o terminal já nele, para a gente fazer o teste com a luz. Ok, coloca aqui. 870, 869, vou cobrir o LDR. Olha, a resistência aumentou para fora de escala. Então eu vou subir um pouco a escala. Vamos cobrir. Foi para 13K. Ok, estou na escala de 20K, então foi para 13K. Tirando, ele cai para 860 ohms. Isso é um indicativo de que o LDR está funcionando. Ele está variando a sua resistência em função da luminosidade que incide aqui sobre a lente. Ok? Bom, outros componentes interessantes de medida são os indutores, bobinas indutores em geral. Bom, esses a gente pode medir com uma escala bem baixa aqui de resistência. Um indutor como esse aqui, você verifica se ele está aberto. A única forma de você medir é saber se ele está aberto. Então eu meço aqui e vejo que ele está com 27 ohms.
Já sei que ele não está aberto e também não está em curto, porque a resistência interna da bobina dele cria uma resistência muito baixa, mas ela é existente. Então existe uma grande chance dele estar bom. Eu não posso ter certeza se o valor dele está preciso, para isso eu precisaria colocar num indutímetro ou num desses medidores multicomponentes, onde eu consigo saber a indutância dele. Mas já é uma grande vantagem saber que ele não está nem aberto e nem em curto, ok? Bom, indutor, outro indutor aqui, vamos fazer uma medida dele, nos terminais, vamos colocar aqui. Ok, ele mediu 12,1 ohms. Aqui eu consigo saber que ele também não está em curto, ele também não está aberto, o que me garante uma grande chance de ele estar ok. Como eu comentei, para saber se ele está funcional dentro do parâmetro dele, só com o indutímetro, ok? De forma a saber qual o valor desse indutor. Mas aqui eu já elimino uma série de problemas que podem ter no circuito. Ok? Bom, outro componente, bom, o fusível eu não preciso nem falar nada, né? A gente vai medir a continuidade dele de um lado para o outro numa escala de resistência mais baixa possível. Ele tem que dar uma resistência bem baixa, né? Porque afinal de contas ele vai simular um curto aqui. Então ele está colocando aqui 10 ohms, provavelmente eu tenho alguma resistência aí nessas pontas de prova, poderia ser menor do que isso. Estou juntando aqui as pontas do fusível, significa que ele está bom, que ele não está aberto, né? Me lembra isso o caso do estagiário na empresa, recém-chegado, né? Os veteranos pediram que ele testasse uma caixa com fusíveis e falaram que era um teste de determinação de especificação, para ver se os fusíveis estavam dentro da especificação ou não. Fusíveis de 1 ampere, de 2, de 3, etc. Ele teria que fazer um circuito e testar e depois retornar dizendo se os fusíveis estavam na especificação ou não. E conta a lenda de que ele fez, colocou uma fonte, amperímetro, etc. Resistor, gerou lá uma determinada corrente, foi aumentando. Quando chegou na corrente característica do fusível, ele rompia, indicando que o fusível estaria bom, né? Só que o problema é que ele, obviamente, estourava todos os fusíveis, né? E quando ele retornou lá para os veteranos, ele levou uma bronca, né? Claro que isso foi uma piada, mas porque o teste teve que destruir o fusível para saber se ele estava na característica ou não. Então a gente não faz esse tipo de teste, você acredita no que o fabricante está dizendo que é a especificação dele, e você testa se ele está aberto ou não. Esse é o único teste que pode ser feito. Bom, outro componente também para se testar é o capacitor. O capacitor ele tem uma questão um pouco mais complexa para você testar. Se for um capacitor de baixa capacitância, como por exemplo esse daqui, você dificilmente vai conseguir testar num multímetro desse tipo, ok? Talvez um multímetro analógico com uma escala bem alta de resistência você consiga ver um processo de carga e descarga do capacitor. Mas quanto menor o valor, muito mais difícil, porque esse tempo de carga e descarga é muito curto. Então o teste prático nele é você ver se ele está em curto, né? Você coloca uma ponta aqui e coloca a outra ao lado, medindo no outro terminal, e verifica se ele está em curto ou não numa escala bem alta, né? Porque o resistor, ou desculpe, o capacitor, ele não pode apresentar uma resistência nem na escala máxima aqui de 2 mega que eu estou mostrando. Então a chance dele estar bom é grande, mas eu também não posso ter certeza absoluta, ele pode estar aberto. Então o ideal é você testar com capacímetro. Não tendo capacímetro, esse aqui é um teste prático para ver se ele está em curto, ok? Já se o capacitor tem uma capacitância um pouco mais alta, a gente pode ver um processo de carga e descarga dele. Bom, aqui no capacitor eletrolítico, então, nós vamos ver o que acontece. Basicamente, eu coloco a ponta preta no terminal negativo e a ponta vermelha no outro lado, e vamos acompanhar um movimento aqui do medidor em que ele vai baixar a resistência de infinito para um determinado valor e rapidamente recuperar, subindo, voltando ao infinito. Seria o processo de carga.
Se isso acontecer, existe uma grande chance do capacitor estar bom. O problema é que a gente só determina que ele não está, digamos, em curto ou aberto. Ele está com alguma capacitância, eu só não sei dizer qual é a capacitância dele, porque eu precisaria de um capacímetro. Então eu vou encostar aqui. Ele foi numa resistência bem baixa lá, e agora ele está subindo. E vai subir. Esse tempo de subida ele é proporcional à capacitância. Você pode até fazer umas referências e até chegar ao fundo de escala. Ok? Você pode medir em segundos o tempo que ele levou para ir da resistência mais baixa até o infinito de novo, né, até o fundo de escala, e comparar com capacitores maiores e menores e ver se ele está dentro daquele range. Ou pegar um capacitor sabidamente bom e comparar. Olha, esse capacitor aqui levou 4 segundos para voltar ao fundo de escala. Ou seja, dessa forma, assim como se estivesse em aberto. E um outro capacitor igual, com o mesmo valor, levou o mesmo tempo bem próximo. Então, é a grande chance dele estar bom. Ok? Ou ele levou a metade do tempo, ou levou 4 vezes o tempo, provavelmente ele está com a capacitância errada. Ok? E se ele não fizer esse movimento de ida e volta, provavelmente ele está aberto ou em curto, ou com a capacitância tão alterada de forma que você não consiga nem fazer a medida. Então, é um recurso que a gente tem com o multímetro que dá para fazer teste em capacitores de capacitância mais elevada. Esse efeito acontece com os outros capacitores menores? Sim, acontece. Só que a gente não vê com esse tipo de multímetro. Outros multímetros com escalas maiores aqui, a gente consegue ver uma movimentação. O ideal para ter até a noção do tempo de carga e descarga é usar um multímetro analógico, que ele auxilia bastante nessas medidas de capacitores. Ok, pessoal? Outro teste aqui que a gente pode fazer para encerrar é o teste da lâmpada, né? Essas lâmpadas, pequenas lâmpadas, vão ser testadas como resistores, né? Em escala baixa de resistência, você vai medir de um lado para o outro e precisa ter continuidade para garantir que o filamento dela está ok. Está medindo 1.2 ohms, significa que ele está ok. Ok? Então, se tivesse a lâmpada com o filamento aberto, obviamente ela está ruim, ia dar infinito ali na medida. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um guia rápido de teste de diversos tipos de componente, utilizando o mais simples dos multímetros digitais que tem no mercado, esse multímetro de R$30 que você compra em qualquer lugar. Para o técnico iniciante, para o robista iniciante, que ainda não tem muita prática com testes desses componentes, essa é a forma mais simples de testar esses componentes com esse multímetro, sempre lembrando das exceções e das premissas que você tem que ter ao medir com esse multímetro, né? Porque ele tem esse tipo de teste, tem sempre as suas limitações, são testes estáticos, limitados e que podem não garantir que a peça efetivamente está boa, né? Mas pode te dar uma boa noção de que ela está boa e pode lhe dar certeza de que ela está ruim, quando mede algo em curto, por exemplo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.